Bom dia, quinto ano, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Hoje alguns alunos estão estudando de casa, outros vieram presencialmente. Então, o professor deseja um ótimo dia a todos. Nessa atividade, nesse vídeo, o professor vai explicar do livro Aprender Sempre. Hoje é dia 12 de agosto de 2021. Não esqueçam de colocar o nome e a data nas páginas, de fazer o cabeçalho e também de fazer a leitura, tá bom? Então vocês vão pegar o livro Aprender Sempre e abrir nas seguintes páginas: 23, 24, 25 e também na página 26. Coloque o nomezinho de vocês aqui em cima e a data de hoje, como sempre a gente faz. Aulas 3 e 4. Ler e estudar uma notícia sobre o uso do plástico. O que vamos aprender? Nesta aula, vocês lerão uma notícia e, a partir dela, poderão elaborar verbetes de curiosidades. Antes da leitura, vamos conversar sobre alguns aspectos do texto. Vamos ler uma notícia cujo gincana para refletir com as crianças sobre o consumo do plástico. O que vocês acham que será o assunto da notícia? O que será que vai falar essa notícia? Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Então, provavelmente é uma gincana, tá bom? De conscientização sobre o uso correto do plástico. B. Quem seriam os leitores potenciais dessa notícia? O porquê? Então, quem seriam os leitores? É o público infantil, não é verdade? Por quê? Porque no próprio título da notícia já está falando de gincana para refletir com as crianças. Então, voltado ao público infantil. 2. Durante a leitura, você poderá destacar, usando uma caneta marca-texto ou lápis de cor, pontos que chamaram a sua atenção. Em seguida, faremos uma roda de conversa, expondo os pontos levantados e então conversaremos sobre a temática abordada. Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo do plástico. Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, em parceria com Crianças e Consumo, lança gincana para toda a família refletir sobre o consumo do plástico em momento de isolamento social. A pandemia provocada pelo Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. Mas este momento também traz um convite à reflexão sobre hábitos de consumo sustentáveis. Em tempos de isolamento, é fundamental refletirmos sobre os padrões de produção e consumo aos quais somos expostos e estimulados, o que também envolve a pressão ao consumismo nas crianças, explica o mobilizador do programa Criança e Consumo, J.P. Amaral. Para ele, na relação entre consumo e crianças, o plástico está por toda parte e é momento de refletir se realmente precisa estar. Então, pessoal, nesse trechinho aqui, vocês já podem grifar o que vocês acharam muito interessante, tá bom? Continuando, e como falar sobre hábitos de consumo sustentáveis com as crianças de forma lúdica e divertida? A campanha Mares Limpos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com as crianças e consumo, desenvolveu uma gincana para ser feita com toda a família em casa durante o período de isolamento. É importante pensarmos que sairemos dessa situação, mas também precisamos pensar no mundo que queremos quando ela acabar. O mundo está mudando e a gente deveria refletir sobre como evitar os erros que nos trouxeram a este momento. Reflete Vitor Pinheiro, responsável pela campanha. Olha que legal. Este panfleto Caça aos plásticos na vida da criança. Terminando o texto. O primeiro desafio, lançado em 14 de abril, pede para que os participantes encontrem plástico oculto na composição de diversos produtos domésticos e de higiene pessoal. A segunda etapa, lançada em 24 de abril,
propõe o desafio das crianças identificarem o plástico em tudo que utilizam no dia a dia, em especial nos seus brinquedos, para refletirem sobre o tempo de uso e de permanência desses objetos no planeta Terra. Já o terceiro desafio da gincana, lançado no dia 8 de maio, indica que você encontra o plástico até onde talvez você nunca imaginou estar. Nas roupas, olha que bacana, tem plástico na roupa. Os tecidos são muitas vezes feitos de uma mistura de fibras naturais com algodão e sintéticas, como diversos tipos de plástico. O grande problema é que a cada lavagem uma parte de fibra sintética se solta e mistura com água, e de tão pequenos acabam nos córregos, rios e mares, onde se confundidas com alimentos pelos animais marinhos, causando a morte de muitos deles. Então aqui irá falar um pouquinho sobre o consumo excessivo de plástico, impacto ambiental. Vocês vão ler também essa parte, tá bom? Vocês vão grifar a parte mais importante. No 3, compreendendo o texto e elaborando os verbetes de curiosidades. Qual é o tema central da notícia? Então, pessoal, o tema central da notícia é o quê? O consumo de plástico. Na B, releia o texto e escreva um significado para cada palavra destacada. Se necessário, procure o dicionário. Então, vocês vão procurar, vocês podem pesquisar também na internet ou no dicionário, tá joia? O que significa refletir? O que significa oculto? O que significa equivalente? O que significa desenfreado, tá bom? C. Como a pesquisa se relaciona com a atividade 1 da primeira aula que fizemos? Então, pessoal, a gente percebe que a maioria dos brinquedos, o que? É feito de plástico e eles vêm consumindo cada vez mais esse material. Na D, vocês vão ler marcar verdadeiro ou falso de acordo com as informações da notícia, tá bom? Na E, quais foram as 3 etapas da gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico? Então, na primeira etapa, os participantes deveriam encontrar plástico oculto na composição de diversos produtos de cosméticos e higiene pessoal. Na segunda, eles deveriam identificar o plástico em tudo que utiliza no dia a dia, especialmente nos brinquedos. Na terceira etapa, deveriam encontrar plástico nas roupas. F. Volte à notícia e releia os pontos destacados por você e pelos seus colegas. Faça uma tomada de nota sobre as informações e curiosidades que chamaram a atenção dos leitores de sua turma. Lembre-se que vocês comporão um mural de curiosidades para compartilhar com os estudantes da sua escola. Tudo que acharem interessante, portanto, escolha uma atenção. Então, pessoal, esse mural, por enquanto, a gente não vai estar fazendo por causa da pandemia. Combinado? Então, aqui é o quadro de notas sobre o consumo de plástico. Tudo que vocês acharem importante lá no texto, vocês vão colocar aqui, tá bom? Aí eu tenho na página 26, na última página, tem a perguntinha G. Em parceria com seu colega, faça uma lista de possíveis soluções relacionadas à problemática do excesso de plástico no planeta. O que poderia ser feito? Então aqui vocês vão responder quais são possíveis soluções relacionadas à problemática do excesso de plástico, tá bom? O que pode ser feito para acabar com o excesso de plástico? Então essa foi a atividade de hoje, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem estar procurando o professor.